Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula vai ser de ácidos nucleicos. Nessa primeira aula é o que eu vou falar, Ana Cláudia, e depois a Juliana vai falar. Então, primeiramente eu vou falar um pouco da definição para vocês entenderem o que são os ácidos nucleicos. E aqui diz o seguinte: são compostos formados pelo encadeamento de grande número de unidades chamadas nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas. Vocês se lembram que macromoléculas é de moléculas grandes? Macro vem de grande. Então, são macromoléculas constituídas por nucleotídeos e que vão formar os componentes do DNA e do RNA, que são super importantes nas células aí dos seres vivos. A sua função, a função aí dos ácidos nucleicos, vai ser controlar a síntese proteica, armazenando e transportando as informações genéticas pelo DNA e pelo RNA. Uma coisa, a Ju, como ela tá sem microfone, se vocês tiverem pergunta, pode abrir o microfone, tá bom? Porque não vai ter como eu ficar olhando a tela para ver se tem alguém com a mão levantada. Continuando. É composto, esses ácidos os nucleotídeos, tem uma base nitrogenada, tem a pentose e tem o fosfato. O DNA, ou ácido ribonucleico, que a gente desoxirribonucleico, perdão, que está aí entre os ácidos nucleicos, né, que é o DNA, vai ser uma molécula longa, que a gente conhece, aquela fita enorme que a gente chama de DNA, e ela vai ser formada por duas fitas, que são constituídas por esses nucleotídeos. Então, o DNA, ele é aquela fita grande, que vai ser composta por nucleotídeos. E o DNA, ele é muito importante porque ele vai carregar as informações genéticas do ser humano, dos seres vivos. Já o RNA, ele tem só uma fitinha de nucleotídeos, enquanto o DNA tem dois, o RNA vai ter duas fitas de nucleotídeos. E ele já vai ser responsável pela síntese das proteínas. Deixa eu passar aqui. Elas são classificadas, os ácidos nucleicos, eles têm as bases nitrogenadas deles, vai ser classificada como púricas ou pirimídicas. As bases púricas são formadas por um anel duplo de carbono, que são derivadas de uma substância chamada purina. Já as pirimidínicas, elas são formadas por um só anel de carbono e vão ser derivadas de uma substância chamada pirimidina. E aí, as púricas, a gente tem a adenina e a guanina. Já lá nas pirimidínicas, a gente já vai ter a citosina, a timina e a uracila, que são os famosos AGCTU. Aqui tá uma imagem mostrando dos anéis que eu falei agora. Olha lá, a adenina e a guanina aqui em cima. Tem 2 anéis, cada uma, estão vendo? Enquanto a timina, a citosina e a uracila tem um anel apenas. Certinho? Os nucleotídeos, eles vão ser formados por 3 moléculas e vai ser variado entre o DNA e o RNA. A gente vai ter a base nitrogenada, o grupo fosfato e a pentose, que eu falei antes. As bases nitrogenadas vão ser as bases purinas e as pirimidinas, que é a adenina, a guanina, a citosina, a uracila e a timina. O grupo fosfato é
é um grupo derivado do ácido fosfórico. E na pentose vai ser um açúcar com 5 carbonos. E aí, existem 2 tipos de pentose, que seria a ribose e a desoxirribose, que aí a gente vai conhecer como ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, que é o RNA e o DNA. E essas pentoses são carboidratos que a molécula vai ser formada por 5 carbonos, certinho? Aqui está a estrutura da ribose e da desoxirribose. Vocês podem reparar que a estrutura delas, a ligação delas é igual, porém, aqui na ligação com o C, com o carbono, vai ser um OH na ribose, enquanto na desoxirribose vai ser só um H, que é o hidrogênio, certo? Até aqui tudo bem? Pelo amor de Deus, alguém abre o microfone e avisa, porque eu não tô vendo a tela. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Tá tudo ok. Certinho, então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do DNA. Primeiramente, o DNA ele foi descoberto em 1869 por um bioquímico que se chamava Johann Friedrich Miescher. Ele era suíço e ele era discípulo de um professor chamado Ernest Felix, que desenvolveu vários e vários estudos envolvendo a hemoglobina. Mas esses vários estudos que eles faziam, eles ainda não conheciam a estrutura tridimensional do DNA, ou seja, eles não sabiam como que era a estrutura, digamos que a olho nu do DNA, e nem como que seria a sua configuração molecular. E aí a pesquisa deles utilizava de glóbulos brancos, que eles encontravam no pus, e eles utilizavam essas células, esses glóbulos brancos, para fazer a pesquisa deles, porque elas eram muito mais fáceis de isolar o citoplasma para poder fazer a observação. E depois de vários e vários estudos, de vários e vários anos estudando, vários pesquisadores descobrindo coisas diferentes do DNA, chegou o James D. Watson, que era um biólogo americano, e o Francis Crick, que era um físico inglês, em 1953, e eles dois juntos propuseram, ou seja, mostraram a ideia da dupla hélice do DNA, ou seja, um modelo em 3D do DNA. E essa proposta foi vista como uma das maiores conquistas científicas do século XX, e foi o que fez que eles ganhassem aí o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, que é o que está dizendo aqui no slide, que em 1962 esse Prêmio Nobel foi dado a eles, e a sua pesquisa determinou a estrutura da molécula do DNA, que a gente conhece agora como o modelo da dupla hélice. Certinho? Tá. Agora eu vou falar sobre o DNA para vocês. Aqui tá falando, no DNA são encontradas as bases adenina, citosina, guanina e timina, que seria o A, o C, o G e o T. E é o seguinte, o DNA, ele é a molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos, e ele carrega a informação genética desses seres vivos. Como eu disse, e como a pesquisa dos cientistas disse também, é formado por uma dupla fita em forma de espiral, que a gente chama de dupla hélice, e ela vai composta por nucleotídeos, e vai ser composta aí por então
as bases nitrogenadas, que foram essas que eu falei agora, adenina, citosina, guanina e timina, por pentose, que vai ser um açúcar, e por fosfato. Como eu falei antes, a molécula do DNA tem 2 filamentos torcidos em hélice, que vai ser a dupla hélice. E como essas bases do DNA, elas são combinadas especificamente, elas vão ligar especificamente uma à outra, ou seja, uma cadeia vai ser complementar à outra. Então, uma vai complementar a outra sempre. E o DNA é uma molécula muito importante para os seres vivos, que eu já falei. E uma das funções do DNA, que eu já falei também, para vocês não esquecerem de jeito nenhum, é armazenar e transmitir as informações genéticas de um ser vivo. E ela vai funcionar como um molde para a síntese da molécula de RNA. Então, o DNA vai ser muito importante, fundamental na síntese de proteínas. Quando a gente fala de ligação, na ligação das cadeias do DNA, a gente fala que a timina vai se ligar à adenina, ou seja, T se liga a A, e a guanina se liga à citosina. G se liga ao C. E quando a gente fala... Deixa eu ver se aqui para baixo tem não. Quando a gente fala de... Aqui, deixa eu mostrar primeiro a fotinha para vocês. Aqui tá um desenho, né, esquemático do DNA da dupla hélice. Aqui à direita a gente pode ver a fitinha toda torcida e as ligações das bases, a timina com a adenina, a guanina com a citosina. Então, vocês podem ver aqui essa imagenzinha da esquerda. Tava todo mundo sozinho. Aí veio a outra fita com as bases que ligam, que encaixa certinho e ligou. Então, vai lá e forma uma dupla hélice. Por quê? Porque uma fitinha se ligou a outra fitinha. Formou uma fita dupla. Certinho? Até aqui, ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Tá de boa. Vou prosseguir, então. Duplicação do DNA. Então, quando a gente fala em duplicação, a gente vai estar falando do processo pelo qual as cópias idênticas à cópia do DNA vão ser formadas, ou seja, vai ser uma cópia igual do DNA que vai ser formado. E para que isso aconteça, o DNA ele vai se desenrolar um pouco e vai iniciar a produção de uma nova fita a partir daquela fita de DNA que vai ser copiada. Ou seja, aquele DNA vai se desenrolar ali e vai começar uma cópia. E a duplicação ou replicação, os dois nomes estão certos, vai acontecer lá na intérfase, na divisão celular. E a enzima que vai fazer isso acontecer, a gente chama de DNA polimerase. Essa enzima vai fazer com que inicie a separação das fitas, ou seja, vai ter uma quebra lá no meio das fitas, aqui no meio assim, vai fazer com que essas fitas se separem. Perdão. Vai fazer com que essas fitas se separem, vai quebrar a ponte de hidrogênio, porque aqui no meio tem a ponte de hidrogênio que liga
o T com A, o C com G, tem uma pontezinha, como se fosse uma linha segurando eles. Então, vai vir o DNA polimerase vai quebrar essa ponte para as fitas serem separadas. Aí vai formar, então, duas fitinhas. Por quê? Separadas. Por quê? Porque vai quebrar ali no meio. Aí vai formar duas novamente. E aí, quando quebra essa fita ali no meio, o que acontece? As bases nitrogenadas, ou seja, o T, o A, o C, vai ficar ali exposto, ali, avulso. Então, essa mesma enzima que quebrou ali no meio, a fita, ela vai puxar, ou seja, ela vai adicionar, vou botar aqui na imagem, aqui, ó. Ela vai adicionar novos nucleotídeos que vão estar livres ali em volta do DNA para complementar, ou seja, aqui na imagem na esquerda, a primeira imagem, estava completinho, todo mundo ligado, todo mundo feliz. Aí veio o DNA polimerase, pá, quebrou. Separou todo mundo. Na segunda imagem, tá todo mundo separado. Ok. Aí já na terceira imagem veio a mesma enzima e pegou lá outras bases que encaixam. Tem sempre que ser aqui encaixa, ou seja, o A vai encaixar no T. Bota lá o Tzinho. Então ela foi lá, buscou outras bases e ligou lá nas bases que estavam sozinhas. Aí formou outra fita. Uma fita na esquerda, uma fita na direita. E quando acontece isso, o encaixe vai ser complementar um ao outro, como eu disse. E quando acontece isso, essa quebra, essa cópia, a gente vai ter duas moléculas de DNA que vão ser idênticas, porque foi uma cópia, então uma cópia tem que ser idêntica. E em cada filamento vai ter um filamento novo e um antigo, igual aqui, ó. Aqui o azul escuro é o filamento antigo e o azul claro é o filamento novo. Então vai ser sempre um novo e um antigo. E aí, esse tipo de duplicação do DNA que a gente acabou de falar, de quebrar e vai lá e coloca a mesma base que está ali, a gente chama de semiconservativa. Esse processo todo a gente chama de duplicação semiconservativa. E isso tudo é usado para a formação de uma nova fita, um molde para uma nova fita. E é isso, eu acho.